Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 28 de janeiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Eu recebo um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Para quem nos acompanha no Rio de Janeiro hoje, nós todos estamos desde 9 alguma coisa já perplexos diante desse acidente acontecido na linha amarela, onde agora o trânsito está interditado nos dois sentidos. Já temos a informação que a linha amarela nos deu de 4 mortos e 4 feridos. E essa informação de momento, para você que está acompanhando a gente aqui, reunimos aqui o nosso departamento de jornalismo para trazer as informações a você, ouvinte amado. Os nossos companheiros debatedores vão participar desse instante aqui, interagindo, conversando, debatendo esse tema, porque o ouvinte vai entender. O tema de hoje, ele é muito importante. O tema que nós estamos aqui programados para hoje, e se ele não for tratado hoje, ele vai ser tratado mais adiante, com o respeito que a gente tem pelo nosso ouvinte, talvez ainda hoje, mas o tema do momento é esse. A gente não pode ficar longe disso, e trazendo aqui para os nossos ouvintes, além das informações são muito importantes, o ponto de vista cristão sobre esse assunto. Então vamos inicialmente aqui ouvindo o nosso Juliano Medeiros, que é o nosso chefe de reportagem da 93 FM, com apanhado, né? Aquela hora que a gente junta as informações para compartilhar com os nossos ouvintes, trazendo aqui algum dado. Muita gente liga o rádio agora, então quem tá ligando o rádio agora não viu nada, tá sabendo o que tá acontecendo, vai ter informação. Juliano, por favor, e ao lado dele a Marcela Bastos, que também vai entrar com as informações. O acidente aconteceu, JR, por volta das 9h15 da manhã na pista em direção ao centro, em direção ao Fundão. As informações que nós temos são de que esse caminhão estava trafegando no horário que não é permitido, portanto a gente sempre faz aquela pergunta, né? Os acidentes acontecem quando as leis são transgredidas. Existem duas hipóteses que foram levantadas para o acidente com essa passarela. A primeira é de que o caminhão, de alguma maneira, teria ultrapassado a altura da passarela, que tem uma placa lá dizendo que ela está a 4,5 metros de altura. De alguma maneira, esse caminhão teria esbarrado, encostado à estrutura metálica dele. É um caminhão caçamba, daqueles que carregam brita, que carregam areia, um caminhão muito comum e utilizado e que circula pelas ruas do Rio de Janeiro. E uma segunda hipótese é de que, de alguma maneira, a caçamba desse caminhão teria se elevado e essa caçamba teria encostado na estrutura da passarela, fazendo com que a estrutura da passarela viesse ao chão. A informação impressionante que nós temos é de que a caçamba, no ponto em que ela encostou na passarela, ela praticamente ficou retida ali, o ponto de impacto, e a carroceria do caminhão foi parar 300 metros adiante, mostrando a força desse impacto e como essa passarela teria vindo abaixo de uma forma tão facilmente. Porque aquela estrutura da passarela é uma estrutura praticamente de encaixe. Então todo o vão horizontal da passarela veio abaixo e toda a parte lateral, que é onde ficam as escadas de acesso a essa passarela, foram preservadas e as pessoas que estavam ali acabaram, obviamente, também não sofrendo nada. Mas quem estava na passarela e os carros que passavam por baixo acabaram sofrendo. A informação que nós temos então nós temos aí duas possibilidades aí. Uma é que a questão de altura encostado, e a outra é que de fato a caçamba estava acionada ou teria se acionado e ela é acionada quando vai descarregar. Então ela estaria na posição
de descarregar, e aí a gente tem esse outro dado. Fala, Marcela. Segundo a informação que chegou agora, uma das testemunhas relatou que a caçamba já estava aberta alguns metros antes da passarela e esse motorista continuava acelerando para passar ali por debaixo da passarela. Eu tenho uma dúvida grande sobre esse assunto aí, que é o seguinte, ela é acionada automaticamente, ela é acionada manualmente. Então, se ela é acionada manualmente, você tem uma evidência, tá, entendeu? Se você aciona e você vê que está sendo acionada, você vê que ela está sendo, que foi acionada, ainda que, obviamente, pelo amor de Deus, ainda que sem a menor intenção, é óbvio, né? Ou se ela é acionada eletronicamente. Então, por exemplo, eletronicamente, você aperta lá, ela vai. Isso pode ter alguma dificuldade dentro do automóvel, do sistema, que pode acontecer isso aí. Então, isso aí pode nos ajudar, por exemplo, se a gente identificar o ano do carro, que carro era aquele, nós já temos a informação do carro, né? Que carro era esse? O caminhão. O caminhão nós ainda estamos buscando qual é. A gente sabe que é ligado à empresa Arco da Aliança, que presta serviço à prefeitura. A prefeitura do Rio de Janeiro. Com a queda dessa passarela, pelo menos 3 carros foram atingidos e uma moto. A gente tem informações de pessoas que estavam no local de que pelo menos duas pessoas que estavam passando pela passarela teriam caído num córrego que corta ali a linha amarela, e dentro desses carros, desses veículos, aí sim a gente tem esse número que você passou e que foi confirmado pela concessionária que administra a linha amarela, de 4 mortos e 4 feridos. O Corpo de Bombeiros trabalha com uma equipe de aproximadamente 20 pessoas. Foram deslocadas na hora desse acidente em torno de 5 ambulâncias, 7 viaturas da Polícia Militar e carros de apoio do Corpo de Bombeiros, além de 2 helicópteros que levaram as vítimas em estado grave para hospitais da região. E a gente tem informação, pelo menos até agora confirmada, de que o motorista está bem e foi levado para Salgado Filho, o motorista do caminhão. Motorista do caminhão. Foi levado provavelmente que teve um ataque nervoso, uma síncope, alguma coisa assim, porque aparentemente, fisicamente, ele não foi atingido, já que o caminhão andou 300 metros. Pela lógica, ele não tem... Ele deve ter sentido o impacto do desprendimento da caçamba em relação à cabine do caminhão. E ao olhar para trás e ver que foi o caminhão dele que causou aquilo, você imagina o impacto emocional que dá no indivíduo, pelo amor de Deus. Inclusive, a informação que a gente teve da empresa Arco da Aliança, quando eles ainda estavam fornecendo as informações, esse motorista... Estavam porque não estão mais. Agora são os advogados que falam, é isso? Exatamente. Olha aí. Esse motorista é um motorista experiente, e nesse momento, como todo mundo sabe, todo mundo viu, a caçamba estava vazia porque ele estava se dirigindo a uma obra. Perguntamos sobre onde seria essa obra. Ela disse que não saberia nos informar nesse momento, e que de fato eles prestam serviço para toda a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas que não sabia se esse caminhão especificamente estava indo prestar serviço para a Prefeitura do Rio nessa hora. Esse contato foi feito ainda há pouco pelo Departamento de Jornalismo com os funcionários da empresa Arco da Aliança por telefone. A gente tem aqui informação, JR, de que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, está nesse momento no local do acidente e deu uma declaração dizendo que ainda não é possível saber qual a verdadeira razão da causa do acidente, mas que uma situação bastante preocupante, e que ele disse que vai averiguar, já pode ser afirmada, de que o caminhão trafegava lá no horário proibido, de 6 às 10 da manhã. É proibido a circulação desse tipo de veículo pela linha amarela, e também de 5 da tarde às 8 horas da noite, ou seja, os 2 horários considerados de rush. Agora, vamos só repetir aqui os carros, gente, só para poder ajudar, porque isso ajuda o nosso ouvinte a acompanhar. Nós estamos falando de um caminhão. Vamos lá. Um caminhão. Estamos falando de um táxi, modelo Cobalt, de uma moto, cuja placa seria de Duque de Caxias, mais um terceiro carro, que é um Fiat Palio. E, ou seja, mais um segundo carro, né, que seria o Fiat Palio, além do táxi, e um terceiro carro que a gente não conseguiu ainda. Acho que é o Maréia. Tava o carro atrás e acionou como é que chama aquele negócio? O airbag. E parece que o motorista estava bem, só tinha acionado o airbag, que estava exatamente atrás.
Então você imagina o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um caos absoluto. A equipe entra aqui o tempo inteiro com mais informações para você, ouvinte, estar nos acompanhando. Esse carro Palio, ele estava com um casal, um senhor ao volante, uma senhora, ela o tempo inteiro consciente durante o momento do resgate, ele já, os bombeiros, né, tentando mantê-lo ali, e esses dois estavam sendo retirados pelo Corpo de Bombeiro. Agora o Corpo de Bombeiro também informou que uma das vítimas se chamava aí Adriano, tinha 27 anos e faleceu quando caiu da passarela. A informação agora do momento é que a equipe de bombeiros, JR, trabalha para a remoção de uma pessoa que está presa às ferragens. É um trabalho bastante intenso e já existe aqui a confirmação de que na caçamba desse caminhão havia um adesivo escrito a serviço da Prefeitura do Rio. Então, com certeza aí nós temos aí a informação sobre esses entulhos aí, o caminhão que prestava serviço aí de alguma forma. Isso algumas vezes é oficial, algumas vezes não é oficial, não podemos afirmar absolutamente nada, já que a empresa já não fala mais. Falava até recentemente, já foi ótimo que vocês puderam ouvir a empresa, porque em geral essas empresas não falam. Quem fala pela empresa é o advogado que está indo para acompanhar o motorista, para não deixar o motorista, fala, não é para acompanhar, para estar com ele, não. É para não deixar o camarada falar, não fala nada não. Agora quem fala somos nós. Bem intencionado, evidentemente, não podemos julgar em absoluto isso aqui. Então nós temos aqui um quadro que é um quadro de uma tragédia absurda. Você imaginar que, não dá nem para imaginar. Você dizer que o município errou, que a linha amarela errou, você pode dizer que ele errou porque se o caminhão estava andando, tá errado. Quer dizer, esse tipo de fiscalização é uma multa. Então não é uma fiscalização que impeça. Então o camarada que vai, ele já sabe que vai. Quando você anda naquela região, eu ando todos os dias ali, você vê o seguinte, tem uma fila de caminhões antes das 10 horas. Ela fica paradinha à direita em todas as entradas. Aí das 10 horas, ou quase 10, eles já saem porque já vão vão embora, e aí ok, tá autorizado, tá dentro da lei, normalidade, vida que segue, etc. Agora, caçamba que é acionada, este talvez seja o ponto central para a gente entender o que é que aconteceu. Foi um acionamento automático, foi um acionamento manual, o motorista não viu, porque isso pode acontecer. Meu Deus do céu, a pessoa está no celular, imagina qualquer um de nós aqui, você está no celular conversando com uma pessoa, você não vê que carro está do lado, que está atrás, está na frente, vai que o camarada estava num instante como esse. Não vamos nos apressar nesse ponto. O fato é que isso aconteceu. Vamos aí mais informações, alguns outros dados aí importantes sobre esse assunto. Então temos aí confirmação de 4 vítimas fatais. Isso aí já está, não tem jeito. Essas pessoas, onde é que elas estavam? No táxi? Estavam em carro. Nos carros ainda não é possível afirmar em quais carros elas estavam. O que a gente viu pelas imagens é que o táxi, em primeiro instante, foi o veículo mais atingido, ou seja, foi em que a passarela teria caído em cheio. Os outros veículos praticamente bateram, não tiveram tempo de frear, né? Vamos dizer assim. Então pegaram a rebarba ali da passarela já caída ao chão. Foi o caso da moto, desses outros 2 veículos. E existe agora a preocupação do Corpo de Bombeiros em investigar e fazer buscas ali na região, naquele córrego que passa, dessa segunda pessoa que os moradores dizem terem caído ali. Por enquanto, de 2 pessoas que eles dizem ter caído no córrego, uma foi resgatada com vida e uma segunda, num plano inicial, estaria aí desaparecida. Ou seja, os bombeiros também devem desprender forças em relação e atenção em relação a essa informação dos moradores. Afinal de contas, nem todo mundo sabe nadar. Eu não sei, eu não conheço aquela região, não sei se o nível da água é alto nesse momento. Em geral é baixo, mas enfim, pode ser, enfim, uma série de coisas. O cara leva um susto, o cara cai, desmaia. Desacordado, o cara fica assustado. A altura de 4,5 metros era só a altura da passarela em relação ao chão, mas a passarela em relação ao córrego, que é ainda mais profundo, adiciona isso o impacto, velocidade dessa queda. Praticamente 2 andares, né, JR? Porque se a gente sabe que cada andar tem 3 andares, a gente pode supor ali que no mínimo 6 metros tinham, então 6 metros são praticamente uma altura de 2 andares, é uma altura considerável, né? E vale a gente destacar aqui, uma das testemunhas que estavam no local, ela fez esse destaque, acho que é interessante também, porque nós estamos ainda no período de término de férias. Se fosse um momento ainda maior, talvez nós tivéssemos um número maior de veículos na linha amarela, provavelmente aumentando o número de vítimas fatais. Então nós temos aqui pessoas que estavam no trânsito, temos pessoas que estavam atravessando a
A passarela, ou seja, nós temos aqui a situação é a seguinte, tava ali, a pessoa estava ali. Não tinha jeito, não tinha como se proteger, não foi uma imprudência da pessoa que estava atravessando, que estava atravessando no lugar certo. Imprudência dos carros que estavam ali, porque os carros estavam no lugar certo. Então, o único carro que estava errado é o caminhão. Então, já temos aqui uma confirmação absolutamente clara pelo horário que aconteceu o acidente, que o caminhão estava errado. Se há um errado nessa história, é o caminhão. E aí, a gente vai ter que continuar ouvindo. Eu quero registrar inicialmente aqui a minha gratidão aos companheiros. Vamos continuar, eu vou pedir que vocês retornem aqui imediatamente, vou começar a ouvir a nossa mesa aqui, que eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui. É o momento é o momento seguinte, se você tem um familiar, você imagina bem, familiar que passa naquela região, a pessoa fica desesperada, a pessoa liga e o susto que a pessoa leva, a pessoa diz, não, eu estou bem, entendeu? Mas até que escuta que a pessoa está bem, é um susto que dá. Porque o que a gente sabe é que houve um estrondo muito grande, a poeira baixou, subiu por todos os lados, até que a poeira baixasse e finalmente as pessoas pudessem identificar o que aconteceu. O que aconteceu é um estrondo. Um estrondo pode ser uma batida, como tem muitas ali, um acidente diferente desse, mas é uma queda de uma passarela e que deixa todo mundo numa situação de dizer assim, meu Deus do céu, que situação é essa, né? Então vamos continuar ouvindo aqui os companheiros sobre esse assunto. Quero ouvir aqui a nossa mesa sobre esse tema. Eu quero abrir aqui os microfones para que vocês possam opinar aqui. Eu só anunciando o pastor Josué Praça, a missionária Cátia Regina, o pastor Douglas Xavier, o pastor Ângelo Ventura. Os 4 microfones, companheiros, estão abertos aqui para ouvi-los sobre esse assunto, sobre essa tragédia aqui no Rio hoje de manhã. Nós não temos muita informação, né, do que pode ter acontecido, mas exatamente essa situação do motorista do caminhão, muitas vezes nós assumimos situações e tomamos decisões que são irresponsáveis porque achamos que nada vai nos acontecer de errado, né? Vai dar tudo certo, dessa vez vai passar e nunca aconteceu nenhum problema e não vai acontecer de novo, e de repente numa dessas situações acontece uma fatalidade como essa. Então nós precisamos ter cada vez mais atenção de que as regras existem para serem obedecidas, né? JR, meu coração nesse momento, na verdade, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao JR, os demais debatedores aqui na mesa. Meu coração aperta e dói, até porque da última vez que estive aqui no debate eu sofri um acidente na Via Dutra, onde eu estava de moto, né, e fui fechado e acabei não conseguindo chegar aqui. E vem agora a minha memória aquele momento do acidente, tem um motoqueiro envolvido, né? Várias pessoas aí nesse momento que estão com seu coração chorando. É muito triste porque hoje o Rio de Janeiro amanhece com essa notícia e onde todo mundo, na verdade, fica com seus corações apertados. Olha aqui, eu tava dizendo agora há pouco, a possibilidade do motorista estar fora do foco, e aqui tem uma matéria que vem aqui no dia, dizendo que um motorista emparelhou com o carro para dizer que a caçamba estava acionada e está dizendo que o motorista estava no celular. E JR, se você vê a imagem do caminhão, você vê, eu não sou perito, mas se você vê a imagem, você vê que a caçamba, ela tá aberta, ela pode ter aberto porque encostou, mas você vê que na parte frontal dela, no meio dela, tem aonde bateu. Então, assim, tudo indica de forma clara que ela estava realmente aberta quando bateu na passarela, porque dá para ver a marca ali, né, naquela parte frontal da caçamba. Se você analisar bem, mesmo não sendo perito, mas eu acho que dá para você perceber que quando bateu na passarela ela estava aberta. Gostaria de dar um bom dia a todos, bom dia JR, aos demais debatedores, aos nossos amados ouvintes. Estamos todos tristes nesse momento, pesarosos com essa dor dos familiares. Eu estava vindo para cá de táxi, eu particularmente não gosto muito de dirigir, eu evito. Estava vindo para cá de táxi, o taxista, no momento, né, nós ouvimos no rádio o acidente, ele também ficou pesaroso com um amigo que possivelmente, algum colega de trabalho, ali também naquele táxi, possível vítima desse acidente. E eu, no trânsito, até com o motorista de táxi, já passei por algumas privações de pessoas que são imprudentes e irresponsáveis. Certa feita agora, há pouco tempo, mais ou menos 2 meses atrás,
Quase fui vítima de uma imprudência. O taxista dirigindo começou a discutir com um outro motorista de um outro veículo, e esse motorista do outro veículo sacou uma arma em direção ao taxista que estava dirigindo o automóvel em que eu estava. Meu Deus. E olhou para mim e disse para ele: olha, você só não vai morrer porque ela te livrou. Eu não vou te matar em respeito a ela. Então eu agradeci ao Senhor por aquele momento, por aquela oportunidade, dos livramentos que o Senhor nos dá, mas em todo momento nós estamos sujeitos à irresponsabilidade alheia. Então que esse acidente venha trazer nesse dia consciência a essas pessoas que estão na rua. O amor ao próximo também está nisso. Eu quero desejar um bom dia para o JR, Marcela Bastos, para o pastor Josué, missionária Kátia, e para o pastor Ângelo. E como a missionária estava falando, que esse incidente possa trazer alguma lição, mas infelizmente esse incidente não vai conseguir trazer de volta essas 4 vidas que saíram de casa com propósitos que eu tenho certeza que não foram para estes. Saíram para trabalhar, para ir para a faculdade, quem sabe para um passeio, e nós estamos aí diante de 4 lutos. E você imagina como é dar a notícia, a pessoa fala assim: olha, eu tô ligando para avisar que o seu marido está envolvido nesse acidente, ou avisar que o seu filho, ele estava passando na passarela no horário errado. Ou seja, o camarada, todo mundo, acho que o parente ele fica pensando: poxa, ele poderia não ter ido hoje, poderia não ter usado essa passarela, mas infelizmente a imprudência de uma pessoa é aquela situação, velha história, que quando acontece um tiroteio numa localidade ou um roubo, logo em seguida vem o repórter aí informa o comandante da polícia militar, aí daqui a pouco o pessoal fala: ó, já reforçamos o policiamento. Mas depois que tudo já aconteceu, vai acontecer de novo. Aí agora o que vai acontecer é que vão aumentar a fiscalização para que isso não aconteça. Só que essas coisas já aconteceram, infelizmente aconteceu hoje, e infelizmente nós temos quase que certeza que essas coisas vão voltar a acontecer, porque essa promessa de fiscalização, de cuidado, a gente percebe que acaba sendo uma coisa que nunca acontece. Nunca acontece. E essas pessoas sofrem o dano dessa impunidade. O fato é que, companheiros, nós temos aqui um quadro muito difícil, uma situação muito, muito trágica. A dor é muito grande dos nossos ouvintes, de todos aqueles que estão acompanhando esse fato, esse episódio, e que nos faz entender o seguinte: quem é? É o Fábio. Vou falar com o Fábio. Alô, Fábio. Ei, vamos lá, entra lá também. Fábio. Alô, Fábio. Pois não, tô te ouvindo. Ô, Fábio, agora sim. Ô, Fábio, você estava acompanhando lá, você passou na hora em que aconteceu o acidente, Fábio? O que você viu, querido? Escreva aí pra gente. Eu não cheguei nem a passar, porque eu estava me dirigindo a uma barra, e assim que eu acessei a amarela ali no Nova América, aconteceu o acidente da passarela desabar. E o que você viu lá, Fábio? Descreva aí, por gentileza. Pô, rapaz, eu vi praticamente tudo, que no momento não tinha nenhuma equipe de resgate, tinha acabado de acontecer o acidente. Eu estou acompanhando pela televisão as pessoas falando algumas coisas. O que eu posso dizer é o seguinte: o táxi que tinha sido esmagado lá pela passarela, o motorista estava vivo, e que nós entramos embaixo da passarela e conversando com ele. Tinha uma vítima fatal, já uma senhora que já estava falecida, que ela estava em cima da passarela. Tinha um motociclista também que foi bem machucado, mas estava consciente, também estava vivo. Também tinha uma outra senhora que foi resgatada com vida lá também, que ela estava em cima da passarela. E um rapaz que tinha caído dentro do rio também, que ele estava em cima da passarela. Ele estava dentro do rio, estava se afogando, ele estava desmaiado, mas ia morrer afogado porque ele estava bebendo água do rio. Aí um cidadão lá pulou lá dentro e puxou ele de dentro do rio, né, e tirou a cabeça de dentro da água, botou em cima de uma placa de concreto que faz a cobertura da passarela, aquelas placas que soltaram todas. Pôs em cima dele ali e ficou aguardando o resgate. Enquanto o pessoal estava chegando para resgatar, o pessoal estava ferido. Tinha uma paz do outro lado da rua também, com pessoas presas na ferragem. Depois eu vi pela televisão que conseguiram resgatar uma senhora, não sei se o motorista estava vivo, porque caiu no meio do carro, a passarela. Foi uma cena meio
chocante, um negócio meio... Ô, Fábio, e você pensar que poderia acontecer com você, fica bastante emocionado. Você disse que vocês que estavam ali chegaram a conversar com o motorista do táxi, é isso? Conversamos, estamos embaixo da passarela, ele estava vivo e consciente. Acredito que os passageiros dele tenham falecido, porque não deu para ver, mas o motorista estava consciente. O motorista do táxi, então, estava consciente na hora que aconteceu o acidente. Eu estava conversando. Estava aguardando aqui o resgate, que o táxi está sendo resgatado agora, porque ele ficou completamente embaixo da passarela. Pegou bem em cima mesmo do motorista e dos passageiros. O Palio, quem vê da reportagem agora, vê que pegou praticamente na frente, né? Então, a pessoa que foi resgatada, ela teve as pernas bem machucadas. Mas o motorista do táxi estava vivo e os passageiros eu acredito que não. Ô Fábio, quem fala é o Juliano, eu estava conversando com você agora há pouco fora do ar. Você chegou a ver o momento em que a passarela caiu? Você percebeu o momento do acidente em que o caminhão passava por ali? Ou você só viu depois? Eu não vi a passarela caindo. Eu cheguei, vamos dizer assim, que devido ao barulho, eu devo ter chegado uns 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto depois. Entendeu? Porque foi assim que aconteceu o fato, que eu consegui chegar ainda, porque depois ninguém chegava mais, estava tudo parado, o trânsito intransitável, todo mundo voltando. Então o fato aconteceu, eu cheguei. Tanto que eu consegui tirar as fotos do que estava acontecendo e as pessoas, o rapaz que caiu dentro do rio, a gente tentando salvar, porque não tinha ninguém, não tinha resgate, não tinha nada, não deu tempo de chegar ninguém. Até pelo trânsito e por ter acontecido logo naquele momento. O resgate, Fábio, aí falando sobre a Lanza e sobre bombeiros, etc., demorou ou foi num prazo considerável, rápido em relação ao que estava acontecendo lá? Rapaz, o resgate da Lanza foi bem rápido, porque a Lanza ela mantém bases próximas ali, foi bem rápido. O bombeiro também não demorou não, rapaz, é porque o trânsito, né? Fechou tudo, linha amarela dos dois sentidos, o trânsito ficou meio complicado, mas não demorou também não, chegaram bem rápido. Eu saí de lá uma meia hora, 40 minutos depois, eu vim para casa, que eu não aguentei mais ficar, e o pessoal estava dominado tudo de resgate, veio ambulância de tudo que é tipo, veio polícia, veio guarda municipal, o pessoal chegou bem rápido lá também. Fábio, uma outra coisa é o seguinte, você chegou a ver o motorista do caminhão? Não, o motorista do caminhão eu não vi, porque eu tinha sido uma pessoa próxima ao caminhão, que ele ficou bem distante da passarela. A carroceria ficou presa antes da passarela, o caminhão passou. A caçamba, né? A caçamba ficou presa. Ele ficou, a caçamba ficou presa na passarela antes, que ela bateu e derrubou a passarela, ela não passou, mas o caminhão em si passou. Parou uns 50 metros da frente, depois tinha uma pessoa sendo socorrida lá. Eu acredito que essa pessoa tenha sido o motorista do caminhão. Mas você não viu nada, né? Não teve informação. Uma pessoa sendo socorrida. Agora, você estava bem distante da passarela, só pode ter sido o motorista do caminhão, porque estava ao lado do caminhão, estavam resgatando ele lá, botando naquelas macas e tal. Agora, quando você fala do rapaz que estava dentro do córrego ali, e que você disse que alguém foi lá embaixo para ajudá-lo, foi uma pessoa que estava ali, quer dizer, como você e eu. Quem estava assistindo, porque nós chegamos na hora. Aí quando olhamos, estava um rapaz lá embaixo. Se a gente ficasse olhando, ele ia morrer afogado. Claro, com certeza. Ele não vai morrer. Eu acredito que ele não vai morrer. Mais um herói que desce lá, que pega, puxa. Ele até queimou as mãos, que ele não tem experiência, ele segurou na corda para descer, escorregou direto, até queimou a mão um pouco, mas foi lá, tirou o rapaz de dentro do córrego, tirou a cabeça dele de diante da água, senão ele ia morrer afogado com certeza. E ele ficou, dando aqueles espasmos, então ele ainda estava vivo. Aí o bombeiro chegou, desceu logo lá para poder resgatar, imobilizaram, fizeram os procedimentos de praxe e retiraram ele de dentro do córrego. Acredito sim que até o momento, pela televisão vendo agora, são 3 vítimas fatais confirmadas. Esse rapaz, Fábio, esse rapaz foi retirado ali, depois ele foi de helicóptero, não é isso? Todos que estavam sendo resgatados ali só tinha essa alternativa. Só essa alternativa. Não tinha, porque o trânsito estava parado dos dois lados. Generalizou, não tinha isso que o ouvinte precisa entender, né, Fábio? Que para quem não está habituado àquela área, quer dizer, é como se estivesse no meio e você não conseguisse nem para a direita nem para a esquerda. Você tem uma saída para os bairros aqui, mas ainda assim com o trânsito congestionado. A saída com certeza por helicóptero. Então, Fábio, vamos fazer esse resumo aqui só para o nosso ouvinte entender o seu relato uma vez mais, passo a passo. Você chegou lá minutos após. Foi minutos após o acidente. Aí, qual foi o primeiro impacto lá, Fábio? O que chamou mais a sua atenção inicialmente? O que chamou a minha atenção é a vítima fatal, uma senhora que estava passando na passarela e foi
quando aconteceu o acidente, ela caiu, alguma placa de concreto deve ter caído em cima dela, alguma coisa. Ela ainda estava respirando, mas veio a óbito logo depois. Uma outra menina também que estava gritando muito de dor, porque tinha uma placa de concreto em cima das pernas dela. O motociclista, que destruiu a moto, arrancou o guidão fora, não sei, uma coisa absurda. Também estava todo machucado, já está com algum membro quebrado, alguma coisa assim. O rapaz dentro da água, meu Deus do céu, aquilo ali foi angustiante. Você vê uma pessoa machucada dentro da água, se afogando, impossibilitada, ele deveria estar desmaiado. Muito triste. E é lamentável acontecer. É um acidente, alguém tem uma culpa, com certeza. Mas foi um acidente e espero que as pessoas que eu vi ali, salvo a senhora que estava em óbito já, mas que se recuperem, as famílias aí que sempre são confortáveis, porque pessoas que estavam indo trabalhar. É verdade. Mais um dia de vida assim, do nada acontece isso, é complicado demais. Ô Fábio, me diga uma coisa, você que anda muito de táxi, você tem observado que neste horário em que é proibida a participação, aliás, a presença desses carros ali nesse horário, entre 6 e 10, entre 17 e 20 horas. Você está observando que nesta faixa. Pois é. Veículos pesados circular na linha amarela. Mas ainda assim tem, Fábio, como hoje aconteceu, ainda assim, você que anda muito de táxi ali, você tem observado que ainda assim essa lei não está sendo observada? Não, essa lei ela não é cumprida, né? Ela não é cumprida, não tem órgãos fiscalizadores. Se volta e meia tem um veículo pesado, um caminhão, alguma coisa transitando na rodovia. O que a gente sabe é que é uma fiscalização eletrônica que gera multa. Agora, exatamente, se o camarada tá lá, e como esse caso, parece que, até agora, né, parece que a serviço do município, aí as questões das multas só se a gente fosse muito inocente para imaginar de outra forma. O Fábio Batista de Assis, taxista, testemunha do que aconteceu hoje, nos deu um relato jornalístico. Meu querido, descansa, viu? Sei que você está abalado aí porque as cenas não são fáceis. Obrigado, querido. Nada, abraço. Um abraço, meu irmão. Muito bem, minha gente, mais informações. Você imagina bem o que é isso, chegar ali naquele exato instante, como aconteceu agora. Mais esse dado aqui, o Corpo de Bombeiros informou que uma das vítimas chama-se Adriano, e tem 27 anos. Esse rapaz que caiu da passarela. Será que esse que caiu dentro d'água? Será que foi esse? Pelo amor de Deus. A gente precisa de estar orando muito, até porque das informações tem uma pessoa que ainda está sendo resgatada lá. E o próprio Fábio, agora que nos traz essa informação, ele na verdade pensa que até agora só a senhora foi a óbito. E, na verdade, nós já estamos com 4 e ainda tem um que está sendo resgatado e a gente não sabe. A gente precisa de orar. A Lanza está dizendo que são 4 vítimas, não é isso, Marcela? 4 fatais. Confirmadas e 4 que estão em procedimento, que aí meu Deus do céu, pode ser uma coisa leve, pode ser uma coisa mais grave, mais complexa. Você vê que, você imagina bem, concreto em cima da perna, concreto em cima do corpo. Você já imagina que a pessoa pode sobreviver, mas imagina as sequelas disso aí. É muita misericórdia, muita graça de Deus. Uma coisa pode acontecer qualquer instante. Gente, a gente tem que entender que a chuva cai sobre todos. A chuva cai sobre todos. Não existe esse negócio. A gente passa por dificuldades como esses ouvintes estão compartilhando aqui conosco. Nós ouvimos aqui exatamente isso agora. Mais uma vítima sendo retirada aqui agora. Vamos acompanhar, vamos dar as informações aqui, vamos atualizando para os nossos companheiros. A Bíblia fala, JR, que a nossa vida é como um vapor. Infelizmente, nós olhamos para esses acontecimentos e nós não desejamos isso para ninguém. A verdade é essa. Não desejamos para ninguém. E desejamos que Deus esteja tendo misericórdia sobre essas famílias. Porque volto a dizer, aquele rapaz que estava naquela passarela, em nenhum momento ele pensou que aquilo poderia acontecer com ele, né? E outras pessoas, as tragédias não são voltadas só para a morte, acho que a morte é uma tragédia maior. Você imagina esse motorista desse caminhão, como vai ser a vida dele daqui para frente? Porque se o diabo trabalha para matar, roubar e destruir, o diabo também trabalha para colocar dentro da gente aquela culpa. E essa culpa o diabo ele vai usar para destruir esse homem. Esse homem pode estar até desejando ele pode não ter morrido, mas ele pode estar desejando a morte.
E essa que é a tragédia, a tragédia, na verdade, ela não diminui, não fica só nisso. Ela vai aumentando. Por isso que tem aquele costume que nós temos que ter antes de sair de casa: Senhor, campa teu anjo ao meu redor, Senhor, seja comigo, para que nós possamos estar prontos, porque nós não sabemos em que momento nós iremos partir dessa terra. E interessante também que a sociedade vai buscar um culpado, e sempre quando se acha um culpado, a responsabilidade é totalmente da pessoa. Só que nós nos esquecemos que qualquer um de nós está sujeito a descumprir qualquer lei. No telefone, o próprio JR falou, de repente a gente pode atender o telefone dirigindo ou fazendo alguma coisa e sem querer descumprir uma lei, sem imaginar na consequência que aquilo pode gerar no futuro. Então nós precisamos estar atentos para tudo que é dito, ao que a palavra ensina, a obedecer às autoridades, respeitar as leis. O fato, companheiros, é que responsável tem que ter, irresponsável tem que ser punido. E pode não ser só o motorista. Exatamente. Porque a empresa esse caminhão faz parte de uma empresa. E nós sabemos que a maioria dos ônibus que estão na rua, desses caminhões, eles não passam por manutenção. E esse homem, ele recebe ordem: pega esse caminhão e vai para lá, e ele foi. E você, mas é proibido, não, você vai assim mesmo. E desde que nós assumimos. Aí, não, serviço da prefeitura, então, ele se eu tomar multa, não tem problema. É que as coisas, quando elas acontecem, a gente não pode amenizá-las, né? Nós precisamos encará-las de fato e de frente. Mas tem um outro acidente aí, fala, Marcelo. JR, acabamos de receber uma informação aqui de um dos nossos ouvintes, o Elias, ele ligou para cá e informou que um ônibus acabou de bater em uma mureta agora na Avenida Brasil, não sei que altura, há pessoas feridas e os reflexos já chegam no viaduto da Suburbana. Então vamos tentar descobrir aonde é que foi exatamente o ponto. Nosso foco é ver se tem vítimas e tal. A gente tem mais informação. Vamos falar aqui com o Nelson. O Nelson, um abraço, meu irmão. Muito obrigado por falar aqui com a 93 FM, Nelson. Você trabalha com caminhão com caçamba, é isso mesmo, Nelson? Isso mesmo, Japão, isso mesmo. Meu querido, me diga uma coisa, como é que funciona a questão desse acionamento da caçamba? Ele, em geral, é manual, ele é acionado de uma maneira eletrônica. Como é que funciona isso, Nelson? Conta aqui para os nossos ouvintes. Então, JR, como que acontece? Existem os modelos de caminhão caçamba que são mais antigos, de fabricação aproximadamente de 97 para trás, que eles funcionam com dois tipos de sistema, que é um hidráulico e um sistema eletrônico, que a gente dá o nome de tomada de força e o hidráulico. Sendo que hoje o sistema já é mais moderno, é totalmente eletrônico. Mas sem querer aqui colocar toda a responsabilidade do acontecimento no motorista, o fato da caçamba levantar sempre é culpa nossa, motorista do caminhão, porque nós temos a obrigação de confirmar se o botão de acionamento da caçamba está desligado ou não. Vamos considerar as duas possibilidades aqui, sendo eletrônico ou hidráulico, como você disse. Sendo hidráulico ou sendo eletrônico, ele é acionado pelo motorista, correto? Ele não tem um acionamento independente. Agora, existe alguma possibilidade dentro da sua avaliação e da sua experiência desse acionamento ser feito de maneira equivocada, ou seja, há um problema eletrônico no carro, os carros são todos elétricos. Aliás, o seu som tá um pouquinho alto aí, Nelson, se você abaixar um tiquinho só porque vai dando eco, eu vou aumentar o seu retorno aqui. Vou aumentar o seu retorno aqui agora e você vai ouvir a gente muito bem. Esse acionamento, ele apita, ele sinaliza, ele pisca. Como é que funciona isso na prática ali dentro do caminhão? Se eu tivesse uma informação do ano desse caminhão... Sim, mas considerando as duas possibilidades aí, sendo hidráulico e sendo eletrônico. Então, o eletrônico, ele tem uma luz vermelha, e quando nós acionamos esse dispositivo para que a caçamba se levante, essa luz vermelha, ela permanece acesa. E ela fica de frente do painel do caminhão, na nossa frente, justamente para que nós tenhamos uma visão para saber se ela está desligada ou não. Sei. Então, se ele estava com a caçamba armada, ele não teria como andar com ela, porque ele ia ver que a caçamba está armada. E o caminhão,
ele só abaixa a caçamba quando nós desligamos esse botão. Entendi. Agora, se for um modelo antigo, JR, que é um sistema de hidráulico, ele trabalha com um sistema de cabo. Nós puxamos uma alavanca, nós puxamos esse cabo, que dá o nome de chicote do hidráulico, e esse cabo, quando nós não desligamos o outro botão, que é a tomada de força, que é o que faz, é um motor que gira para fazer a caçamba levantar junto com o hidráulico, fazendo um ar, jogando no sistema de pistões, no caso. E aí, se esse botão da tomada de força estiver ligado, que é um modelo mais antigo, não tem uma luz para poder identificar se está ligado ou não. Agora, o Nelson, quanto tempo leva? Vamos lá, vamos considerar aqui a hipótese de que o camarada descobriu que a caçamba tinha armado, que foi armado ali, puxou o braço, ela considerando hidráulico ali, né? Ela foi acionada e quanto tempo leva para que ela volte à posição dela? Quanto tempo leva entre o acionamento para que ela volte e a volta dela? Demora um pouco. Tem caçamba que ela chega, para ela poder, se ela estiver no alto, para abaixar, ela leva em torno de 40 segundos a 50 segundos. E para armar? E para armar, ela se torna um pouco mais rápido por causa da aceleração do motor. Entendi. Porque existe o RPM, todo mundo que tem veículo sabe disso, tem um dispositivo de RPM que conta aqui o contragiro do veículo. Então, quando a gente aciona a caçamba e deixa a caçamba levantar normal, ela levanta bem devagarzinho. Entendi. Mas quando nós aceleramos o carro, aí a caçamba levanta um pouco mais rápido. Quer dizer, ela chega a levantar, em menos de 15, 20 segundos, nós conseguimos colocar a caçamba na posição para cima, no caso, né? Entendi. Então, quando vai entender que ele vinha na linha amarela, possivelmente ele vinha estar andando numa velocidade um pouco razoável, vamos dizer que ele vinha 80 a 100, né, no máximo, por aí. 80 a 100 quilômetros. Então a caçamba, o botão do hidráulico estando acionado, possivelmente ela levanta muito rápido. Ali na faixa de uns 10, 15 segundos, a caçamba se posiciona para o alto. Infelizmente, tudo leva a crer que houve um grande equívoco aí. Há informações que ele estava no celular, inclusive, o que tira dele a atenção e o foco. Nelson, muito obrigado pela sua participação. Você nos ajudou a enxergar um pouco mais esse assunto, que para nós é um assunto muito difícil. Compreender e acompanhar esses fatos é alguma coisa assim dolorosa ao extremo. Nelson, muito obrigado, querido. Um grande abraço a você. Igualmente, Jota. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi bom ter contribuído com alguma coisa. Contribuiu muito, meu querido. Contribuiu muito. Nos ajudou muito. Nós estamos em contato aqui com o secretário Carlos Roberto Osório, que lida exatamente com essa área no município. Já está trabalhando muito, porque tem sempre uma palavra clara e rápida sobre esses assuntos. Vai informar também aqui os nossos ouvintes da 93 FM. Já recebemos aqui também no nosso estúdio para compor conosco a mesa aqui o nosso irmão Harold de Oliveira. Nós estamos ouvindo os companheiros aqui sobre esse assunto. Mais um dado, mais uma informação, a possibilidade de ser um carro que trabalha nesse aspecto aí com a questão hidráulica ou eletrônica. Temos as duas possibilidades. Em ambos é possível detectar que foi acionado, desde que haja uma atenção. Se for eletrônico, está no painel. Se for hidráulico, ele puxa, é um sistema de cabo que ele chama de chicote e aí é acionado. Já vimos aqui que se a caçamba armar para que ela desarme, ela leva aí 40 segundos. Quanto maior a velocidade, mais rápido ela volta. Ou seja, nós temos aqui uma constatação. Ela estava armada no exato instante em que passou ali. Se já estava antes ou depois, a gente não tem essa informação clara, mas a gente já tem aí informação que foi esse momento complexo e difícil que nós todos estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro hoje. Já está aqui com a gente o secretário Carlos Roberto Osório. Secretário, bom dia, obrigado por atender aqui a nossa 93 FM. O senhor já disse isso trocentas vezes hoje, mas eu queria ouvir o seu relato de momento. Como é que está a situação agora em relação às vítimas, em relação ao atendimento, a tudo que é mais importante que o trânsito hoje, evidentemente, são as vidas. Eu quero ouvir a sua palavra. Muito obrigado, secretário Osório. Obrigado, bom dia. Olha, uma manhã muito difícil no Rio de Janeiro, uma tragédia na linha amarela, com foi derrubado o colapso.
caiu a linha aqui, vamos tentar refazer aqui o contato. Celular, já temos outra dificuldade bastante grande, é o celular, estamos no dia a dia aqui, a gente sabe muito bem disso, pois não, pastor? Eu queria até aproveitar a presença do deputado Harold, até para pensar um pouco também sobre se tem alguma coisa a ver com a estrutura dessa passarela. Porque nós sabemos a questão do caminhão, do impacto, mas será que também não pode ser avaliada a questão da estrutura dessa passarela? Com certeza tudo vai ser, tem que ser investigado, porque a questão toda é o seguinte, o caminhão pode ter batido, mas será que esse impacto seria o impacto suficiente? Será que não foi uma oportunidade até infelizmente, para verificar uma estrutura defeituosa? Porque será que se tivesse com uma estrutura como deveria estar, será que ela não teria suportado tamanho impacto, evitado tantos acidentes? Será que isso também não pode ser levado em conta? Deputado Harold. Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, debatedores. Eu passei por aqui, é um momento assim que a gente está muito aflito, pelas vidas que foram perdidas, pelas trabalhadores que estão presos no trânsito, enfim, pelo transtorno causado na cidade. Foi um acidente, foi uma tragédia. Nesse momento, não existem possibilidades de se dizer qual foi a causa. A causa disso, o que se sabe, foi um caminhão que estava com a caçamba levantada, essa caçamba ultrapassou o gabarito, o limite de altura, pegou a passarela e a passarela caiu. Foi o que aconteceu. O que se sabe? O caminhão estava transitando na linha amarela antes das 10 horas. O horário é a partir das 10 horas. Isso é um dado. Estava com a caçamba levantada. Ele sabia ou não sabia que a caçamba estava levantada? Um caminhão desse tipo, que é de carga e descarga, ele não estaria com a caçamba levantada em movimento, evidentemente. Estaria com a caçamba... e a caçamba estava carregada, né? Não, parece que não. Estava levantada. Levantada. A caçamba levanta, que é para descarregar a carga, para a carga escorregar e sair. Então, se estava levantada, porque acionou internamente algum dispositivo eletrônico, elétrico, que fez a caçamba levantar. É provável que o motorista não tenha visto, e é quase certo que não viu. E ele bateu. Então, a passarela caiu, porque a passarela é uma estrutura feita para pedestres. É uma estrutura leve, nesse caso, é uma estrutura metálica, leve, que a própria estrutura se suporta em cima dos pilares, e é um vão inteiro que é dos dois lados, vai para os dois lados da linha amarela. Então ela se suporta nos pilares, ela é uma estrutura que não foi feita para levar um impacto de 80 km por hora. Recuperamos aqui o Osório. Osório, querido, por gentileza, continue contando aí, relatando o que você está acompanhando aí nesse exato instante. Oi, Osório. Oi, querido, vamos lá, estamos de volta aqui na Rádio 93 FM, querendo ouvir a sua palavra sobre esse assunto que nós estamos acompanhando agora e o que você está acompanhando nesse exato instante, o nosso secretário Carlos Roberto Osório. Olha, situação muito difícil ainda na linha amarela, o fechamento total da via, a prefeitura trabalhando duro no local para fazer os desvios de trânsito na altura de Bom Sucesso para quem vai em direção à Barra e o desvio próximo ao Engenhão, na Avenida Suburbana, para quem vai em direção ao centro da cidade. Uma situação muito difícil, os bombeiros ainda trabalham no local, ainda não temos previsão para a reabertura da via nesse momento. Estamos analisando esse assunto aqui, Osório, e já, evidentemente, já está mais do que comprovado que o caminhão estava no horário errado, no lugar errado. Há alguma possibilidade, algumas pessoas têm dito isso aqui, ouvintes nossos disseram que existe uma tá aí aqui ainda, Osório? Alô, Osório? Oi, alô, ok, você está aqui ainda. De que este caminhão estaria a serviço da prefeitura. Você confirma essa informação, Osório? Olha, esse caminhão na porta lateral tem um adesivo de serviço à prefeitura. Nós estamos apurando isso, nós temos uma quantidade grande de obras na rua nesse momento, mas as primeiras informações é que esse caminhão presta serviço particular para retirada de entulhos, e é uma retirada de entulhos autorizada pela prefeitura, que normalmente é feita pela Conlurb. Então as primeiras informações é que esse caminhão não estava a serviço da prefeitura, ele tem a sua autorização para retirar entulhos, agora, completamente errado, passando na linha vermelha, na linha amarela, do horário proibido, e com um problema qualquer que levantou a caçamba e levou o colapso à passarela. Todas as informações vão ser prestadas à autoridade policial
de modo que a gente possa apurar e punir criminalmente os responsáveis por esse acidente. Secretário, quem fala aqui é o Juliano, do Departamento de Jornalismo da Rádio. O horário para esses caminhões trafegarem pela linha amarela é bem claro, o horário em que eles não podem circular, que é no período da manhã do rush, de 6 às 10 da manhã, e à tarde, de 5 até as 8 horas. Nós conversamos ainda há pouco com um taxista que revelou que esse tipo de infração é observada diariamente pela linha amarela. A gente sabe que a Via Expressa é uma concessão, né, dada à Lanza. De quem é a fiscalização, de quem é a responsabilidade por essa fiscalização no tráfego de caminhões nesse horário proibido? É da Prefeitura, é da Lanza, é dos dois? Quem tem a responsabilidade em fiscalizar esse transporte no horário irregular? Toda a operação da linha amarela é de responsabilidade da Lanza, a empresa concessionária que cobra o pedágio por conta justamente disso e pela manutenção da via. A Lanza tem uma estrutura operacional que tem a obrigação de fazer valer a regulamentação de utilização da linha amarela. Além disso, a linha amarela tem um conjunto de radares de fiscalização eletrônica pelas quais a Prefeitura e o Poder Público tem o poder de fazer isso, aciona, infraciona, emite multas para descumprimentos da legislação de trânsito e de circulação da linha amarela. Nós já solicitamos à direção da Lanza que apresente um relatório sobre a operação de hoje e nós vamos aqui utilizar todo o sistema de câmeras para tentar identificar por onde que esse caminhão entrou, o que esse caminhão estava fazendo, se ele entrou com a caçamba já levantada ou não. Todos esses dados serão oferecidos à autoridade policial e vamos verificar se houve falha operacional da Lanza e sancionar a Lanza por isso. Exatamente, essa era a pergunta até que eu faria ao senhor agora em relação ao sistema de câmeras que toda a Via Expressa tem, ou seja, é possível que as câmeras da Lanza tenham então flagrado e ajudem a esclarecer o que motivou e como ocorreu o acidente? Certamente. Nós já estamos, essas imagens das câmeras da Lanza, a Prefeitura recebe em tempo real no centro de operações e nós já estamos fazendo a verificação de todas as câmeras e todas as imagens serão oferecidas também à autoridade policial. Secretário Osório, um dos nossos ouvintes nos contou aqui que esse tipo de infração é normal, ou seja, neste horário, entre 6 e 10 horas, existem vários relatos de que carros pesados, caminhões, ainda que seja proibido, ele sabe que a infração produz uma multa, não é? É preciso dizer para o senhor com a sinceridade que é marca aqui de cada um de nós, que um caminhão que tem um adesivo da prefeitura, e se está ou não a serviço dela, é uma coisa que vocês vão identificar para verificar, dá a impressão que a multa não é uma questão que vai preocupar. Considerando o relato dos nossos ouvintes, de que entre 6 e 10 horas, os caminhões passam de maneira incorreta, tendo uma infração, sendo proibido e correndo todos esses riscos, a partir de agora, qual vai ser a ação, seja da Lanza ou seja da Prefeitura em relação a essa infração, secretário Osório? A responsabilidade operacional é da Lanza. A Lanza recebe um pedágio claro, para manter a operação da linha vermelha e amarela dentro dos padrões e fazer o cumprimento da legislação. Enfim, então vamos verificar se os padrões operacionais da Lanza estão adequados, as multas estão emitidas e, obviamente, a multa depende do Código Brasileiro de Trânsito e legislação. Aí o equipamento de fiscalização eletrônica multa e quem passa lá é multado, independente se presta serviço ou não presta serviço. O equipamento flagra e emite a multa. Muito obrigado, secretário Carlos Roberto Osório, sempre muito claro e muito eficiente nas suas explicações. Muito obrigado, um abraço para o senhor e bom trabalho, Osório. Obrigado, hoje vai ser um dia difícil, estamos na rua para ajudar a cidade num momento de muita dificuldade. Um bom dia a todos. Obrigado por atender a nossa 93 FM. Juliano. JR, a gente tem aqui informação do Corpo de Bombeiros que os feridos foram levados para diversos hospitais na região metropolitana aqui do Rio. O Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, recebeu feridos. O Hospital Federal de Bom Sucesso, o Salgado Filho no Meier e até o Alberto Torres em São Gonçalo. Ainda segundo o prefeito Eduardo Paes, um resgate também foi feito para o Hospital Miguel Couto no Leblon. A questão é que às vezes a conta matemática não fecha, porque é tanto hospital envolvido e o número que eles passam de feridos até agora, pelo menos confirmado, de 4 pessoas. E a gente também tem informações do acidente envolvendo
um caminhão na pista lateral, no sentido Rio, na Penha. Esse caminhão bateu na mureta. A gente tem informações de ouvintes pelo Twitter de que há feridos presos às ferragens e que o Corpo de Bombeiros estava tendo até uma certa dificuldade em chegar ao local, justamente pelo nó no trânsito que se formou no Rio de Janeiro. Não só pelo acidente na linha amarela, mas por toda a condição já por criada helicóptero. Hoje não tem outro jeito. Pela interdição da perimetral, né? Então a gente tem duas situações bastante complicadas e aí, enfim, esse acidente na Brasil também nesse momento dispensando aí a atenção do Corpo de Bombeiros. Vamos apurar isso aí para dar essas informações para os nossos ouvintes. A gente tinha informação que era um ônibus, agora já mudou a informação. Isso é coisa de instante que a gente está acompanhando e é fundamental que o nosso ouvinte nos acompanhe. É ônibus? É ônibus. Então é ônibus. Fechou então, é ônibus. Nós temos aí a questão de vítimas, então precisamos averiguar isso aí para poder trazer para os nossos ouvintes. E Morodi estava com a palavra. Estava com a palavra, foi muito boa a palavra do secretário de Transportes, porque ele está acompanhando de perto o que está acontecendo. Acidente, tragédia, primeiro tem que ser resolvido o problema da população, o problema das vítimas. As explicações vêm depois. Depois vão fazer naturalmente investigações, vão ver as causas, vão recuperar as imagens, é claro, e tudo vai ser esclarecido. Mas de primeira tem que ser tratado do assunto das vítimas, é claro, né? Primeiro, que são as vidas que estão envolvidas nisso aí. Depois, do próprio trânsito no local para os trabalhadores poderem circular, chegar no local de trabalho. E a última coisa é que vamos esclarecer. Isso. Normalmente as pessoas cobram logo uma explicação. Não tem explicação para um caso complexo que foi um acidente. Por que o caminhão estava circulando com a caçamba levantada? Tudo isso vai ser esclarecido, porque a linha amarela, ela é totalmente coberta por câmaras. Todas essas imagens são controladas, de maneiras que a gente tem que lamentar, e nossos ouvintes que têm uma convicção diferenciada, vamos orar pelos familiares, vamos orar pelas pessoas que perderam parentes, para que Deus os conforte, e vamos orar para que as coisas se resolvam o mais rápido possível. Essa é a nossa atitude. Isso. E a rádio vai continuar como está fazendo, dando as informações precisas e colocando toda a população bem informada. Deputado Harold, nesse momento, essa questão da Lanza, que ela tem a responsabilidade de multar, eu sei que a gente tem que estar agora focado no consolo, conforto, e a gente vai avaliar depois quem é o culpado, quem não é. Mas fica uma questão agora sobre essa situação que eu acredito que seja de dúvida agora de muitos dos ouvintes. Quando a Lanza tem agora essa responsabilidade de multar, e com certeza eles estão multando pelo sistema eletrônico, mas as infrações continuam, infrações de forma que tem colocado vítimas, né? Situações como essa. Qual seria agora a forma de amenizar essa situação? O que é bem colocado, a multa, ela faz parte de acionamento do poder de coerção para a pessoa não fazer. Então a multa, ela tem que ter um nível tal que realmente a pessoa não cometa aquela infração. Agora, se continua cometendo infração, é porque as empresas responsáveis fazem as contas e dizem, olha, é preferível ser multado que nós vamos faturar mais tal. Acontece. Eu vou dar um exemplo típico. Multa, a eleição é obrigatória no Brasil. O eleitor tem que obrigatoriamente votar. Mas se não for, ele tem uma multa. É claro, aquela multa é desse tamaninho, ele fica na praia e há abstenção. Então a multa tem que realmente ter condições de pesar, de estabelecer o poder coercitivo. E a gente então tem esse quadro, esse dado que em relação à multa já foi dito, estou só reiterando aqui o que os ouvintes disseram, que neste horário onde é proibida a presença de caminhões, há presença de caminhões. Então, vai gerar a multa. Então, o benefício está aí. O benefício está claro aí. Gera a multa. As dificuldades agora vão ficar muito mais claras, evidentemente. A partir de agora, qualquer um pode dizer o seguinte: olha, eu vi um caminhão, eram 7 horas e 17 minutos, fotografei a placa dele e coloquei no Facebook. É o que tem que ser feito. O caminhão estava assim, assado, estava com
com a logo de não sei quem. Isso tudo agora tem que ser denunciado para que nós não tenhamos mais esse tipo de coisa. Agora, nós estamos, companheiros, chorando no leite derramado. A questão toda é essa. O irmão Herodes colocou um ponto na palavra que é o final, que vai ser o nosso ponto agora. Nós vamos orar. É isso aí. Já ouvimos aqui os nossos ouvintes, ouvimos o poder público sobre esse assunto. Estamos acompanhando aqui as dores e ansiedade das pessoas, informações, as imagens são terríveis. Eu estou vendo agora aqui o Palio, entendeu? A imagem do Palio é impressionante, a imagem. O táxi ficou totalmente destruído. Você vê a moto, o rapaz que cai lá embaixo. É um cidadão que pula, que machuca. Você ouviu o relato? Machuca a mão dele toda para poder tentar salvar a vida. É uma pessoa, meu Deus do céu, relato de hospitais agora, as informações. Então eu quero convocar esse povo de Deus maravilhoso que nos acompanha agora, para que nós estejamos juntos em oração. Agora, desse momento em diante, recebidas as informações, nós precisamos orar. E vamos orar juntos agora. Sabe que amanhã nós temos aqui um debate 93 especial com os adolescentes e jovens. É a continuação do debate que nós começamos na última quinta-feira. Então amanhã nós vamos ter o debate especial com os adolescentes e jovens. E o tema de hoje, o tema que nós debateríamos hoje, ele voltará na sexta-feira, Marcela. Coloca esse tema na sexta-feira. O tema que seria de hoje volta na sexta-feira, não, na quinta-feira. Hoje é terça, na quinta-feira. Amanhã a gente volta com o nosso debate 93 especial aqui com a presença dos adolescentes. Quero agradecer ao pastor Josué Praça, a missionária Cátia Regina, ao pastor Douglas, ao pastor Ângelo. Quero pedir ao pastor Douglas que ore conosco nesse exato instante, onde nós vamos apresentar o coração dos nossos amados ouvintes. Gente que está apreensiva, olha, não foi comigo, não foi com ninguém que eu conheço, mas é um cidadão, é um ser humano como você e eu, alguém que precisa da ajuda, né, o cuidado especial. Os médicos fazem a parte deles, o remédio faz mais gente. Acima de todas essas ações está a ação do nosso Deus e Pai, que é uma ação sobrenatural que só Deus pode operar nas nossas vidas. Acima de tudo, ao consolo do Espírito Santo. Diz, alguém está chorando hoje, alguém não, muita gente, porque perdeu uma pessoa querida e preciosa num acidente como esse, trágico, terrível. A família do motorista do caminhão, você imagine bem, com tantas possibilidades de responsabilidade, a dor da família dele, assim como a dor dele. É necessário que haja agora um movimento espiritual, um quebrantamento espiritual, a busca de Deus, da sua misericórdia, consolo e também da ação do Espírito Santo de Deus, que é capaz de curar os enfermos. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós lembramos da tua palavra que nos diz para nós nos alegrar com aqueles que se alegram e também chorar com aqueles que choram. Pai amado, possivelmente os familiares dessas vítimas fatais e também não fatais, mas foram vítimas, estão sofrendo muito neste momento. Há muito choro, há muito sofrimento. Também há muitos gemidos de dores. Senhor, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, como a tua igreja, nós nos levantamos agora e clamamos pela tua misericórdia, para que teu Espírito Santo esteja consolando os corações, para que o teu poder seja sentido nessas vidas. Pai, desperta agora as igrejas para levantarem um clamor, Pai, por essa situação. Este é o momento em que a tua igreja precisa se levantar para clamar pela cidade do Rio de Janeiro. Deus, e assim eu oro, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.